Tá sem eco agora? Melhorou? Eu tive que fechar a página do site oficial do evento, porque eu não conseguia manter as 2 páginas abertas, porque elas meio que começam a dar eco sem parar, tá. Então o pessoal lá da página tá me vendo, né, e eu vou tentar responder as perguntas de vocês, tá. Bom, a primeira pergunta que fizeram, que eu vi, foi até aqui no YouTube. Me perguntaram qual a diferença entre pétalas e sépalas quando elas são homoclamídeas, né. Então, quando a gente tem sépalas e pétalas que são homoclamídeas, que são, pétalas e sépalas iguais em tamanho, forma e cor, a gente pode chamá-las de tépalas, tá. E a gente consegue separar elas, porque elas estão em ciclos diferentes. A gente tem o primeiro ciclo, que é o ciclo das sépalas, e o segundo ciclo, que é o ciclo das pétalas, tá. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Com relação aos lóculos, né, quem são os lóculos? É tão difícil de separar, né, às vezes as pessoas perguntam assim, os meus alunos perguntam: "Mas professora, é muito difícil, separar carpelo de lóculo, como é que faz isso?". Então, os carpelos a gente tem que pensar que é o local onde estão inseridos os óvulos, né. Vamos pensar num fruto que é maior, né, quando a gente corta um fruto de maracujá, por exemplo, a gente vê que tem 3 locais de inserção de semente, não tem? Tem que imaginar que as sementes são os óvulos desenvolvidos, né. Então a gente tem 3 locais de inserção das sementes, então esses são os carpelos. E quem são os lóculos, né? Os lóculos seriam, na verdade, se fossem divididos, né. Quando a gente tem o maracujá, a gente tem apenas um lóculo, porque é uma casinha para todo mundo, a gente pode pensar assim. Então, quando a gente tem 3 locos, a gente tem 3 casinhas, tá. Então, 5 lóculos são 5 casinhas, tá. E quando a gente tem 3 lóculos, a gente vai ter 3 carpelos. Quando a gente tem 5 lóculos, quando a gente tem 5 carpelos, a gente vai ter 5 lóculos também, né. Tá, quando tiver 5 lóculos, tem 5 carpelos, 3 lóculos tem 3 carpelos. Só que quando a gente tem apenas um lóculo, a gente pode ter 3 carpelos, 2 carpelos, 5 carpelos, tá. Então o lóculo, na verdade, é aquela divisãozinha que a gente vê dentro do óvulo, e quando a gente vê no fruto, é aquela separação que a gente vê dentro do fruto. Tá, quando a gente corta o tomate, a gente consegue ver o que dentro? Quantas separações a gente consegue ver dentro do fruto do tomate? Então aquilo são os lóculos, tá. Eh, a Érica me perguntou qual a aplicação da botânica na gestão ambiental. Eu acho que a aplicação da botânica na gestão ambiental é muito importante, né, para o que a gente conhece como conservação de espécies. Né. Primeiro que a gente pode encontrar espécies que são ameaçadas de extinção ou são endêmicas de uma determinada área, e isso pode auxiliar num processo de conservação de uma área. A gente pode informar que aquela área é importante para virar uma área de conservação, porque ali tem espécies que são, eh, endêmicas ou ameaçadas de extinção, tá. Eu sei que uma planta, às vezes, é meio complicado, porque o que acontece? A gente não pode chamar uma planta de espécie bandeira, como tem nos bichos, né. Quando a gente forma uma área de conservação, a gente forma porque tem uma espécie bandeira ali, é uma espécie forte que vai chamar a atenção do público, e o público vai falar assim: "Ah, aquela área ali é protegida porque tem um bichinho assim, assim, assado". Mas e a planta? Lógico que a planta está naquele ambiente e ela vai se aproveitar daquele ambiente que está sendo protegido por causa daquele bichinho. Porque o bichinho, a gente tem bicho de pelúcia. Agora a flor, não existe flor de pelúcia, né. Só se tivesse para orquídea, para bromélia, que são flores lindas e todo mundo quer ter em casa. Mas, tipo, as plantas, o levantamento botânico é muito importante para quando você vai pensar em fechar uma área para fazer uma área de conservação. Quando a gente faz levantamento em herbário de uma determinada área, eu quero fazer o levantamento das restingas do Rio de Janeiro, porque eu quero fazer uma recuperação de área, quero começar a plantar, todas as plantas que tinham na restinga do Rio de Janeiro. O que que eu preciso fazer?
Então eu vou lá no herbário e faço o levantamento das restingas que tinham no Rio de Janeiro. E aí eu consigo ver todas as plantas que ali tinham, e ali quando eu começar a fazer um trabalho de recuperação de áreas degradadas, eu posso colocar aquelas plantas que eu encontrei, que são plantas nativas daquela área, tá. Deixa eu ver qual foi a outra pergunta que eu anotei. Botânica aplicada, né, que são os laboratórios de biotecnologia. Eh, Como que a gente usa o trabalho de botânica, né? Eu sou taxonomista, então eu eu dou um nome para as plantas, né, porque não tem como você fazer um remédio ou mesmo trabalhar com um novo uma nova química, um novo fármaco com uma determinada planta, se você não conhece aquela planta. Então a minha pesquisa é chamada pesquisa de base, e eu dou como se fosse, as armas para o pessoal que trabalha nos laboratórios de pesquisa aplicada, que são geralmente os laboratórios de biotecnologia, tá, de farmácia, porque não dá para fazer um trabalho de farmácia se eu não souber quem é aquela planta, tá. Uma vez, há muito tempo atrás, eu sempre conto para os meus alunos essa história de uns alunos de uma universidade foram lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro falar com uma pesquisadora, que hoje está falecida, né, e eles estavam pegando material lá do Jardim Botânico do Rio para fazer o DNA de 2 espécies. E e eles estavam falando que não estava dando certo o trabalho deles. "Ah, não, eu faço não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo". "O que está acontecendo, professora?". Aí eles chegaram, aí ela falou assim: "Vai lá no arboreto e me coleta essas plantas, porque eu quero saber quem são". Aí eles colocaram na mesa dela, ela falou assim: "Então, é por isso que para todo trabalho, para toda pesquisa aplicada, você precisa ter um taxonomista atrás, para te dizer que planta é aquela, tá? Por quê? Vocês estão trabalhando com a planta errada. Vocês vão gastar kits e kits, eles estavam fazendo DNA na época, vocês vão gastar kits e kits de extração de DNA e não vão conseguir chegar no que vocês querem". Aí ela falou assim: "Vocês já viram como é que eles fazem na hora que eles vão lá no Jardim Botânico?". Há muito tempo atrás isso, tá, gente, que agora as plaquinhas são todas presas no chão com cimento. Mas, um tempo atrás, os jardineiros, quando iam limpar a área ali do arboreto, eles arrancavam todas as placas das plantas, passavam a máquina de cortar grama e depois colocavam as placas em qualquer planta. Então eles estavam achando que aquela planta era aquela planta, mas na verdade era outra qualquer do arboreto, tá. Então por isso que é importante ter sempre um taxonomista atrás dos trabalhos de pesquisa aplicada, tá. E trabalhos de pesquisa aplicada tem diversos, tá. Pode procurar dentro de laboratórios de biotecnologia, laboratórios de farmácia, tem diversos trabalhos de pesquisa aplicada, tá, com botânica, tá bom. Eh Perguntaram para mim sobre, eh, os fungos, né. Os fungos não são próximos da planta nem um pouco, tá. Filogeneticamente eles são mais próximos dos animais, eles têm, eu não lembro, mas é próximo dos artrópodes inclusive, tá. Eu teria que rever, eh, mas não tem nada a ver com as plantas, tá muito longe das plantas, tá. Eles só foram colocados junto com as plantas, porque eles nasciam do chão, eles acreditavam que eles nasciam do chão. Então aqueles micélios, eles achavam que aquilo era planta, mas aquilo não é planta, tá. Os fungos são mais próximos dos animais do que realmente das plantas. Eh, Na verdade não deveria nem ser estudado junto com as plantas, deveria ser estudado com os animais, né, eu acho assim. Existe universidade que tem uma cadeira que é só de fungos, que eu acho que é importante inclusive, porque fungos é um reino, e eu não sei por que que ele é tratado dentro da botânica e dentro da microbiologia como se fosse só uma coisinha à parte, e na verdade ele é um reino gigantesco, né. Hã, eu acho que eu respondi todas as perguntas que estavam nos 2, tanto aqui no YouTube quanto no site da Iven. Eu vou ver se tem mais alguma aqui do YouTube. Hã
Aqui para mim não aparece mais nenhuma pergunta, eu acho, tá. Eu vou ver se tem para o site da Iven, só que eu tô com medo de dar eco de novo. Espera aí, deixa eu ver se alguém mandou pergunta para mim. Deixa eu ver aqui. O Flávio Pereira, ele comentou eh, que as pessoas levam muito tempo para memorizar o nome das plantas e e depois que vocês decoram, né, as plantas mudam de nome, né, porque os taxonomistas são malucos, eles têm mania de ficar trocando as coisas todo momento. Então, o que leva a essas modificações? Quando são feitas revisões botânicas, revisões de determinados grupos, a gente consegue ver se aquela espécie pertence realmente àquele gênero ou não, ou se ela, já foi descrita alguma vez, né, então por isso que tem essas trocas de nomes, entendeu. Então, é isso que acontece, eu sei que às vezes a gente acaba decorando vários nomes e depois fala assim: "Ah, mas essa fulana não é mais fulana". Eu tenho uma espécie que eu trabalho muito com ela, que ela ocorre aqui no Rio de Janeiro, que é a Passiflora organensis, né, que é uma espécie que foi descrita para a Serra dos Órgãos, né, e só que ela mudou de nome, né, o nome correto dela é Passiflora porófila. Só que toda vez que eu vou para o campo com as minhas alunas, e eu estou coletando, eu falo assim: "Ah, essa aqui é a organensis", é porque já está dentro da gente, né, mas eu sei que o nome correto dela é Passiflora porófila. Isso aconteceu porque a Passiflora porófila foi descrita antes da Passiflora organensis. Isso foi feita uma revisão de espécie e, eh, verificaram que o nome correto que deveria ser usado é o nome mais antigo, que foi descrito primeiro. Então isso acontece muito. Às vezes a gente tem o que aconteceu lá nos 1800? Houve uma corrida muito grande para a descrição de espécies e as publicações demoravam muito, né, então às vezes era por dias de publicação, que as mesmas espécies eram descritas com nomes diferentes. E aí hoje os taxonomistas quando vão fazer revisão de espécies, eles têm que pegar todos esses nomes e ver quem é quem e tentar sinonimizar essas espécies, tá. E o basiônimo, que vocês também devem conhecer, é o quê? Eu tirar uma espécie de um gênero e passar para outro gênero, isso é um basiônimo, porque eu vi que essa espécie não é desse gênero, ela não está muito próxima desse gênero e sim de outro, então eu passo de um gênero para outro. Também está dentro da revisão de espécies. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, tá, Flávio? Se eu não respondi, você me avisa, tá, por favor. Porque a nomenclatura botânica é uma coisa que eu gosto muito e eu sei que é muito difícil. Hum. Ô, Lúcia, eu posso passar esses links para você por e-mail, pelo e-mail da Even, pode ser? Eu te procuro lá e te envio esses links, que são os links dos sites de informação de site de informação da biodiversidade. Pode ser? Eu acho que é mais tranquilo. Se quiser eu passo para todos vocês, eu mando um e-mail, para todos vocês com esses links de sites de busca aqui, porque são links que são realmente para a comunidade usar, né, para vocês fazerem pesquisa. Então é muito interessante, porque às vezes você quer reflorestar uma área e essa área já está degradada, mas podem ter existido coletas, anteriores nessa região que você pode usar então as plantas que são nativas da área, tá. Então, eu passo para vocês por e-mail, tá, que aí eu acho que fica gravado para vocês e é melhor, tá. Que mais? Eh, Crislane, você pode ver para mim se tem mais alguma pergunta? Porque senão, se eu abrir aqui, fica fazendo barulho, fica dando eco. Jéssica, você fez uma pergunta muito interessante, tá. O que se faz em campo para garantir a proteção das espécies mais raras, para que ninguém altere ou as retire do local? Isso é difícil, tá? Eu fico triste, tipo assim, às vezes eu coleto ou marco uma espécie que está ameaçada de extinção,
e depois eu fico pensando assim: "Nossa, mas se eu um dia eu publicar meu trabalho e esses colecionadores resolverem pegar meu trabalho e buscarem essa espécie no campo, porque eles sabem que é uma espécie ameaçada". Eh, é difícil. É difícil, mas, tipo assim, geralmente essas espécies que estão ameaçadas estão protegidas por uma área de conservação, tá. Então, é menos risco, tá. Mas não que aconteça, tá, porque nessa travessia que eu fiz, que eu mostrei na palestra, quando a gente estava descendo o Parnaso, a gente viu algumas pessoas retirando plantas, né, da natureza e colocando em bolsas, né, e, tipo, eles têm que ser revistados na saída, né, mas às vezes acontece, às vezes não acontece, né, então é complicado, tá. Vou te falar que é muito complicado. A gente tenta reverter, mas é uma situação que a gente tem que pensar como que a gente usa também esses dados para que essas plantas também não desapareçam, porque, tipo assim, a gente quer marcar o ponto daquela planta ali para que saibam que ela está num local protegido, que ela é uma espécie endêmica, que é uma espécie rara, mas a gente fica também, ao mesmo tempo, com medo de chegar alguma pessoa e levar essa espécie para casa. "Ah, levei o último indivíduo da espécie para minha casa, ela tá na minha casa e se ela morrer, acabou a espécie, né". Mas é complicado, tá. Eh, Gostaria de saber como essas plantas colhidas são separadas no pós-coleta. Como fazer para não danificá-las até chegar no local? Ah, boa pergunta, tá, Lúcia. Então, quando a gente coleta o material, eh, tem gente que leva uma prensa de campo, tá, e já vai coletando e colocando numa prensa. Assim, as plantas mais sensíveis que a gente trabalha, tipo as passifloras, elas têm umas que são muito sensíveis, as folhinhas são muito delicadas, sabe. Então, é interessante a gente levar uma prensinha, tá, para colocar as folhas, para colocar as flores. Eu gosto de colocar as flores já numa cadernetinha no campo, tá, ela abertinha e prensadinha, porque quando a gente chega no final do campo, a gente tem que prensar todo o material, tá. Como é que a gente coleta? A gente vai para o campo, eu gosto de fazer assim, tá, para cada espécie coletada, eu boto num saco plástico separado, tá, e boto um número naquele saco, que é o mesmo número que eu estou botando no meu caderninho, em algum ou no meu celular, aquele mesmo número que eu estou guardando, tô anotando, eu estou colocando no saco daquela planta coletada, tá. Se for uma planta muito delicada, é legal a gente levar uma prensa de campo, que é, na verdade, um papelão no tamanho de um caderno, um pouquinho maior que um caderno, você bota algumas folhas desse papelão dentro envolve com aquelas faixas de bicicleta, aquela parte de dentro da bicicleta, aquela borracha da bicicleta que enche de ar. Então, a câmara de ar da bicicleta, tá. Então você amarra essa prensa e leva para o campo. Só que dependendo do campo, às vezes é muito ruim ficar carregando um monte de coisa na mão, né. Se tiver muita subida, muita pirambeira, então eh, às vezes a gente leva só o saco e, coitada, às vezes as plantas chegam lá no alojamento ou no local que a gente vai prensar o material, elas às vezes chegam meio debilitadas, então a gente fica esticando essas plantas todas, tá. Mas todo final de campo a gente prensa todo o material, tá. Mesmo que a gente vai ficar 3, 4, 5, 10 dias no campo, tá, a gente vai prensando todo o material é um local muito úmido, como é que a gente faz para esse material não fungar todo? A gente pode borrifar álcool, só que quando a gente borrifa álcool, a gente pode, essa planta não vai dar mais para extrair o DNA dela, tá, o pessoal que trabalha com extração de DNA não gosta que a gente borrife álcool nas plantas, mas às vezes a gente faz isso porque para não perder todo o material, porque o material às vezes pode fungar. Então, muitas vezes o que a gente faz, quando a gente são vários dias de campo e é um local muito úmido, é botar a prensa no sol. Quando o laboratório, o alojamento que a gente está não tem laboratório, ou a gente está acampando, a gente coloca aquela prensa toda no sol, em um lugar que vai pegar bastante sol o dia inteiro, e na volta a gente busca esse material para colocar mais material prensado dentro dessa prensa grande, tá. E aí quando a gente chega do campo, a gente coloca tudo na estufa, deixa 3, 4, 5 dias, depende da sua estufa, né, para depois, herborizar esse material, que é montar para poder depois incluir nos herbários, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Espero que eu tenha respondido, tá, gente? Essa aqui eu já respondi. O Tá tendo uma pergunta aqui de quais são os critérios de classificação das plantas. Bom, geralmente a gente separa por grandes grupos e depois separa por características individuais das famílias, tá? Tem famílias que a gente sabe no campo quem é, então a gente já coleta, fulano, pipirácea, melastomatácea, passiflorácea, eh, comelinácea, a gente já sabe quem é no campo, mas tem umas que a gente não tem a mínima ideia do que seja, então a gente leva para o laboratório e lá a gente corre chave de verdade, tá? Todo taxonomista faz isso, porque a gente não conhece todas as plantas, é impossível, são muitas espécies, muitas mesmo. Não tem como conhecer mais de 200.000 espécies, é impossível. Então, a gente leva para o laboratório e corre chave. Aí corre chave de família, corre chave de gênero, para chegar e corrigir chave de espécie, tá? Mas, geralmente, no campo, a gente já consegue saber qual é o grande grupo dela, tá? Se ela é uma monocotiledônea, se ela é uma angiosperma basal, se ela é uma euticotiledônea, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ai, meu Deus, sai do negócio. Ai, peraí, que tem 1 milhão de perguntas. Me perdi. Não sei se eu vi todas. Acho que eu respondi todas as perguntas. Alguém tem mais alguma dúvida? Na verdade, teria que fazer umas 20.000 palestras de passiflorácea, de maracujá, de botânica, de tudo, porque é muita coisa mesmo para ser trabalhada. Mais alguma dúvida? Meninas, por favor, vocês que estão olhando aqui. A Franciele falou que ela faz engenharia florestal e quer fazer botânica. Sim, vem para o mundo da botânica, que a botânica é linda, tá? Eu amo a botânica. Comecei no jardim botânico e até hoje tô aqui, ó. Adoro os maracujás. Em Rondônia deve ter muita coisa legal mesmo, tá? E sim, há uma grande necessidade de identificação de espécies, tá? Pode ir para esse ramo mesmo da botânica, vai para a área de taxonomia. Eu acho que é sempre bem-vindo gente nova na botânica, tá? Bom, gente, eu não sei se tem mais perguntas, as meninas não escreveram mais para mim. Aqui no YouTube eu não vejo mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a presença de todos. Espera aí, tem mais uma pergunta aqui. Com a tecnologia digital, fotografias, aplicativos, etc., você ainda faz muitas coletas botânicas? Sim. Sim, porque às vezes a foto não fica muito boa, né, então a gente precisa realmente do material, porque na verdade o material é um voucher, né, então a gente precisa dele para colocar, incluir num herbário. Todo o material coletado de uma área que nunca foi coletada, ela precisa estar, num herbário, tá. E eu adoro fazer campo, gente. Fazer campo é a melhor coisa do mundo. Nesse momento de pandemia, eu tô muito triste, porque a gente não vai para campo, né, não pode fazer nada, não sai de casa, mas pelo menos agora eu tô conseguindo falar com vocês, né, porque eu adoro falar sobre botânica. Além do pau-brasil, que outras espécies poderíamos eleger como espécie bandeira da nossa flora? Tem diversas, tá? Tem diversas mesmo. As passifloras. Tem várias espécies que são endêmicas do nosso Brasil, só ocorre aqui. Na verdade, tem várias famílias botânicas que tem espécies de famílias botânicas que só ocorrem no Brasil. Então a gente teria diversas espécies para eleger como espécies bandeiras da nossa flora, tá? Porque poderiam fazer flor de pelúcia, né, mas só fazem bicho, né, eu acho um absurdo.
mas eu espero que um dia façam uma flor de pelúcia. Pelo menos a de maracujá, que é muito bonita, né, acho que vocês gostaram da flor de maracujá, né. Bom, não havendo mais pergunta, deixa eu ver se tem mais alguma as meninas mandaram mais alguma coisa. Aqui na mandando é a Tainá, o do YouTube eu consigo ver, só não consigo ver as do site oficial do evento. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui. É sempre muito gratificante poder fazer essa troca, poder compartilhar um pouco do que eu conheço com vocês. Esse primeiro ciclo do segundo ITR Sem Cercas foi muito bom, acho que foi muito produtivo, várias pessoas comentando, várias pessoas perguntando, então eu acho que foi muito importante. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que esse tipo de evento, nesse momento, tem que acontecer mesmo, para as pessoas poderem contribuir umas com as outras e a gente pode se conhecer, né. Eu tô conhecendo pessoas de vários lugares desse Brasil que trabalham com botânica, né, e a gente pode sair um pouquinho daquele nosso mundinho de conhecer só aqueles nossos amigos, né, e a gente conhece mais pessoas, tá. Eh, Obrigada, gente, foi um prazer ter vocês aqui, tá. Eu fico até emocionada, gente, eu quase que tipo assim, até no final da palestra eu quase chorei, porque toda vez que eu vejo aquelas imagens lindas e maravilhosas, tipo assim, tudo que o mundo tem de lindo para oferecer pra gente, e a gente tem que proteger, a gente tem que conservar. Eu quero agradecer mais uma vez, e fiquem em casa, se protejam, é muito importante a gente se proteger nesse momento, tá. Eh, Em maio vamos ter mais palestras, é a última semana de maio, vai ser uma terça, quarta e quinta também. Então se inscrevam, participem, são palestras com outros professores, então nesse evento eu tentei chamar professores de várias áreas diferentes para vocês conhecerem um pouquinho do que cada um trabalha, um pouquinho de cada coisa, né, tipo assim, um pouquinho da administração, um pouquinho da biologia, um pouquinho da gestão ambiental, um pouquinho do direito, então vai ter um psicólogo também com a gente, então eu acho importante esse tipo de evento nesse momento que a gente está passando, tá. Muito feliz de ter com vocês por aqui, e eu agradeço imensamente, a presença de cada um, tá. E o momento gasto aqui me assistindo e fazendo perguntas, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença e a gente se vê em maio, tá bom? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver só se a Cris mandou alguma coisa para mim. Não? Nada? Então, gente, muito obrigada, tá? Foi ótimo poder compartilhar com vocês as coisas que eu sei, tá? Até a próxima.